Graça e bem a todos. Queridos, sejam muito bem-vindos ao Dia do Senhor. Eu queria ler para você uma citação de um amigo meu, de um grupo que eu faço parte, e eu vou ler aqui para vocês, que fala a respeito da sublimidade, da importância do domingo para nós cristãos, crentes em Jesus. Todos nós somos crentes em Jesus, pelo menos eu suponho que a grande maioria aqui seja crente em Jesus, e nós, por causa disso, encaramos o dia do Senhor, o dia de domingo, como algo sublime, algo fora do ordinário, algo que nós devemos celebrar e algo que nós devemos estimar na mais alta conta. E ele diz assim: hoje é o dia do Senhor, dia de ir com prontidão ao arraial do Israel de Deus, que é a igreja. Hoje é o dia de subir ao monte Sião, de chegar à cidade do Deus vivo. Hoje é o dia de ir a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Hoje aqui, irmãos, está com milhares de anjos para prestigiar a adoração ao Deus vivo. Hoje é dia de ir à Assembleia Universal e à Igreja dos Primogênitos, aqueles que estão inscritos no céu. Vou ler de novo. Hoje é o dia do Senhor, dia de ir com prontidão para o arraial do Israel de Deus, dia de subir ao monte Sião, de chegar à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. O seu nome está escrito no livro da vida nesta noite. Aleluia! Então nunca mais, se você ainda não fazia isso, nunca mais trate a sua experiência religiosa de domingo como uma coisa normal. Uma das maiores desgraças que se abateu sobre a igreja brasileira, sobre a igreja ocidental, é tratar o domingo, é tratar o dia do Senhor como uma coisa trivial, que não tem tanta importância assim. Errado, heresia. A palavra de Deus diz ao longo da história da redenção que bênçãos foram concedidas àqueles que observavam o princípio do dia do Senhor. E Israel foi punida severamente, o povo de Israel foi punido severamente porque negligenciou o dia do Senhor, negligenciaram o sábado do Senhor. E aqui o sábado não é o dia da semana, mas o princípio espiritual do Shabat, do descanso. Então, meus irmãos, eu quero nesta noite, esses são os meus votos para cada um de vocês, que vocês descansem na palavra de Deus, que vocês saiam daqui com o coração de vocês leve, com o coração de vocês reafirmado e reassegurado nas promessas gloriosas do Evangelho, e que você possa sair daqui entendendo que tudo vem dele, e que você não precisa ficar ansioso e nem precisa ficar preocupado, porque tudo vem dele. Queridos, com esta introdução eu quero compartilhar com vocês a nova série da nossa igreja. O nome da série é Tudo Vem Dele. Tudo vem dele. Nós estamos entrando no ciclo ministerial. Para quem não sabe, a nossa comunidade tem um calendário litúrgico. Pastor, o que é um calendário litúrgico? O calendário litúrgico é o ano da nossa igreja. Para explicar de forma bem clara, ele é dividido em estações. Então, por exemplo, eu acabei de dar um exemplo de como, por exemplo, entre os meses de abril entre os meses de março e o mês de abril, nós temos a época da quaresma. Isso faz parte do nosso calendário litúrgico. E depois nós temos o mês da família, que é em maio. Nós temos o mês da gratidão, nós temos o mês da misericórdia, que foi em setembro. Vocês estiveram profundamente envolvidos no mês da misericórdia da nossa comunidade. E hoje nós chegamos à reta final do ano, que é separada entre o mês da gratidão, que é o mês de novembro, e o mês do advento, que é o mês do Natal.
Então nós estamos agora nos preparando para o mês da gratidão, e nós sempre iremos trazer uma série nos meses de novembro, em que nós compartilhamos princípios espirituais que devem deixar o seu coração grato a Deus, e você deve começar a se preparar para transicionar para o novo ano, agradecendo pela vinda de Jesus, pela encarnação do Filho de Deus, e também dando graças a Deus por tudo que aconteceu. E uma das melhores formas de nós nos lembrarmos disso é entender que tudo vem dele, tudo que você recebeu durante este ano veio dele, tanto as coisas boas tantas coisas boas para fortalecer a nossa fé, como as coisas desafiadoras e ruins para provar a nossa fé. Tudo vem dele. E a primeira mensagem desta série é a seguinte: o Deus que fala e as coisas passam a existir. O Deus que fala e as coisas passam a existir. Eu começo com a seguinte frase, que diz o seguinte: você foi criado por uma palavra, sustentado por essa palavra e enviado por essa mesma palavra. Negar isso é negar quem você é. Negar isso é negar quem você é. Você foi criado por uma palavra, sustentado por essa palavra e enviado por esta mesma palavra. Negar isso é negar quem você é. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós iremos ler os versículos 1 a 3 e depois o versículo 28. Os versículos de 1 a 3 e depois o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Agora eu quero ler o versículo 28, que diz assim. Vou ler o versículo 27 e o versículo 28, que diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Versículo 28: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e governem sobre ela, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar neste momento. Pai Santo, nós te louvamos pela tua santa e doce palavra, e que as palavras da minha boca e o meditar dos nossos corações nesta reunião sejam agradáveis à tua presença. Tu és a nossa rocha e o nosso redentor. Não te detenhas, ó Deus, de se revelar poderosamente a nós. Não se detenha de trazer entendimento, santificação, instrução, exortação, santificação, renovo. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, um dos maiores dilemas que os seres humanos têm que lidar é com as perguntas que dizem respeito à nossa vida e à nossa existência. Por que que eu existo? Quem sou eu? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? No Ministério do Aconselhamento, por exemplo, quando estamos tendo sessões de aconselhamento, nós lidamos com pessoas que estão depressivas, e muitas vezes a raiz da depressão é uma falta de entendimento a respeito da razão da sua existência. Muitas pessoas não precisam de um terapeuta, elas precisam de um pastor. Muitas pessoas muitas vezes estão lidando com questões existenciais profundas. Elas não sabem quem elas são, elas não sabem por que elas estão aqui. Elas estão desesperadas para conhecer a sua própria identidade, discernir quem elas são no seu íntimo e no seu profundo. O que raios eu estou fazendo neste planeta? E esse tipo de indagação, esse tipo de pergunta
perpassa por todos os tipos de pessoas. Eu já falei com pessoas que têm muito dinheiro e que têm esses mesmos tipos de dilemas. Eu já falei com pessoas que são concursadas e têm a sua estabilidade e que têm esses mesmos tipos de problema. Já falei com pessoas que não têm muito dinheiro e que também passam por esse tipo de problema. Todas as pessoas estão suscetíveis a passarem por esse tipo de crise existencial. Quem sou eu? Por que estou aqui? O que estou fazendo nesta terra? Meus irmãos, Gênesis responde. Na verdade, Gênesis dá a primeira resposta. Por que você está aqui? Quem você é? Gênesis capítulo 1 especialmente não é um debate sobre dinossauros, não é um debate sobre a idade da terra. Gênesis capítulo 1 é o fundamento de toda a realidade. Se você quer, por exemplo, entender sobre o planeta Terra, você lê Gênesis capítulo 1. Se você quer entender a respeito de família, você lê Gênesis capítulo 1. Se você quer entender a doutrina bíblica sobre funções de homens e mulheres dentro de um casamento, dentro de uma casa, você lê Gênesis capítulo 1. Se você quer entender sobre o que você deve fazer nessa terra, através da sua vocação, você lê Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 nos mostra que tudo vem de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite? Você está meio com sono hoje, eu percebo isso. Mas eu não quero que você fique com sono, eu quero que você entenda que quando Deus te dá tudo, a última coisa que você quer fazer com aquilo que Deus te dá é dormir com essas coisas. Então, Gênesis capítulo 1 está respondendo às perguntas fundamentais da alma humana. Hoje nós iremos então ver dois princípios: a voz que define o que somos e aquilo que somos define o que fazemos. São dois pontos. A voz que define o que somos e o que somos define o que fazemos. Queridos, nós estamos entrando no mês da gratidão. Lembrando que dia 29 de novembro nós temos o jantar de ação de graças. Então já coloque aí na sua agenda. Nós teremos o jantar de ação de graças no último sábado de novembro. Você vai aparecer aqui com a sua família e com o seu grupo de comunhão, e nós iremos ter um jantar de gala, como se fosse um jantar de Natal. Pois é, você vai ter o primeiro jantar de Natal com a sua igreja. Antes de você ter o jantar de Natal com a sua família em dezembro, você vai ter um jantar de gala, de gratidão, com a sua igreja, com seus amigos, com o seu GC, aqui na nossa comunidade. E vai ser um dia que nós iremos tirar as fotos oficiais das famílias. Então venha arrumado, né? Venha bonitão, venha bonitona. Por quê? Porque tudo vem dele. E esse culto vai ser um culto para celebrar as grandezas de Deus. Este vai ser um culto para celebrar o que Deus fez ao longo deste ano. Quantos de vocês têm bênçãos para contar? Quantos de vocês têm graças para dar a Deus? Quantos de vocês têm festas para fazer por causa das portas que Deus abriu, por causa dos livramentos que Deus fez, por causa da voz de Deus que você ouviu, por causa de como Ele te definiu nesta vida? Queridos irmãos, então nós iremos ouvir agora sobre a voz que define o que somos. O texto não começa com: no princípio as partículas se juntaram e os carbonos se juntaram e fizeram a matéria. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro versículo de toda a Bíblia diz: no princípio criou Deus. A primeira palavra da Bíblia diz no princípio. Estabelece que o tempo, como nós conhecemos, teve um começo. E não foi algo aleatório. Quem começou foi Deus. O ponto de partida então de toda a realidade não é o nada, não é aquilo que é impessoal, não são partículas aleatórias de carbono. O mundo como nós conhecemos, a realidade como nós a entendemos, tem um ponto de partida. E esse ponto de partida é uma pessoa soberana, intencional e toda poderosa. Nós chamamos ela de divindade, composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Ao contrário de todas as outras mitologias de criação, onde o mundo nasce de uma guerra cósmica entre os deuses, onde o mundo nasce de um cadáver morto de um Deus morto, ou de um acidente, a Bíblia nos mostra um Deus que está em paz e em controle absoluto de todas as coisas. O seu Deus está no controle de todas as coisas.
o seu Deus, tem o controle da existência rigorosamente nas rédeas das suas mãos. E qual foi o método que Deus usou para criar as coisas? A palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele diz que esta criação foi feita pela palavra. Perceba o verso 3, disse Deus. O texto repete, disse Deus 10 vezes só no capítulo 1. E Deus disse, e disse Deus, e Deus falou, haja luz, e houve luz. Este é só um dos exemplos, dos muitos exemplos criativos com o qual Deus usa a sua palavra. Queridos irmãos, quantos de vocês precisam de uma palavra de Deus nessa noite? Quantos de vocês precisam de uma palavra de Deus para guiar e dar caminhos criativos na sua vida neste exato momento? Quantos de vocês precisam de uma palavra de Deus, por exemplo, para que seja criada dentro de você alegria? Muitos de vocês estão precisando de alegria, mas o que você está precisando, na verdade, é uma palavra de Deus para criar alegria dentro do seu coração. Quantos de vocês estão precisando de paz em casa? E sabe o que vocês estão precisando? De uma palavra de Deus, criando paz dentro da casa de vocês. Tudo o que vocês precisam fazer nessa noite é reconhecer e clamar para que Deus libere uma palavra sobre a vida de cada um de vocês. Vocês entendem isso? Quantos estão dispostos a clamar por esta palavra? A clamar por esta voz? Irmãos, o universo é um ato de fala. O universo foi criado pela palavra do poder de Deus, e não somente foi criado, como é sustentado pela palavra do poder de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, nos diz que Deus não apenas nos criou, e criou todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Sabe por que você está aqui? Isto aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. É porque Deus está ativamente te sustentando neste exato segundo. Se Ele parasse de falar, você voltaria ao pó. Mas se Deus continuar falando vida à sua vida, você continuará tendo vida. Você continuará tendo paz. Você continuará tendo graça sobre graça. Queridos, se Deus faz isso, e se você crer nesse Deus, de acordo com aquilo que a Escritura revela que Deus é, eu pergunto para você: você é um acidente? Sim ou não? Você é um acidente? Você é uma palavra pronunciada por Deus. E Ele chamou João, aleluia. E Ele chamou Esther. E Ele chamou Leandro. Eu te conheço, Leandro. E Ele disse: Cris, eu te conheço, Cris. Ele conhece cada um de vocês. Você não é um acidente. Você é uma palavra proferida por Deus. A sua existência não é um acaso. Tudo que você tem e tudo que você é vem do Pai das luzes, pela sua palavra. Você e tudo que você é não estão fixados naquilo que você faz. Meus irmãos, nós estamos muitas vezes bitolados para fazer as coisas, e muitas vezes um voluntário chega para mim ou chega para a Cris e diz: pastor, eu quero um tempo do ministério, mas eu não quero que o Senhor fique olhando torto para mim, porque eu vou dar um tempo, eu preciso de um tempo comigo e com Deus. E muitas vezes essas pessoas vêm para mim pensando que eu vou recriminá-las, porque elas estão tomando um tempo para organizar a vida delas com Deus. Mas não, meus irmãos, eu fico feliz. Sabe por quê? Porque não é o fato de você servir ou deixar de servir que vai determinar quem você é. Deus ama você se você serve ou se você não serve. Obviamente que Ele te criou e te salvou para que você trabalhe, de tal forma que o reino dEle avance. Mas não é isso que define quem você é. Você é um ato de graça soberana. Isso cura a tua ansiedade. Diga para o teu coração ansioso: espera no Deus que fala, espera no Deus que determina, espera no Deus que nos deu promessas. Inclusive nós temos uma música que cantamos em nossa comunidade que diz: promessas deu-me o Salvador e nelas eu posso crer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas angústias. A sua identidade, portanto, não está naquilo que você faz, no que você tem, ou no que os outros pensam de você. O que os outros pensam de você, com todo o respeito que você pode ter por essas pessoas, não vai determinar em última análise quem você é ou o que você deve fazer.
nem as pessoas que você mais ama na sua vida. Quem define quem você é são as palavras daquele que te criou. Quantos creem nisso? Amém? Tudo vem de Deus, da palavra dele. Não viva fora da palavra, porque fora da palavra nada há para você. Tudo vem de Deus, tudo vem da palavra desse Deus que cria as coisas e sustenta as coisas com a palavra do seu poder. O quanto você ama essa palavra, o quanto você lê essa palavra, o quanto você medita nessa palavra. Queridos irmãos, nos meus dias mais escuros, nos meus dias em que mais luto contra a ansiedade, é o momento em que mais preciso meditar na palavra de Deus. Lá no meu trabalho, eu trabalho com uma moça que ela é quase uma panteísta. Ela tem várias religiões. E ela é uma peregrina. Ela já viajou para a Índia para poder experimentar as religiões orientais da Índia. Ela já viajou para o Oriente Médio. Ela já viajou para os hippies americanos. E ela está em busca de alguma coisa. E via de regra, nos meus intervalos de trabalho, eu gosto de meditar, porque o meu coração, assim como o coração de vocês, rapidamente se torna um coração ansioso, quando eu começo a contemplar as coisas da igreja, meio mundo de problema para resolver na igreja, as contas às vezes, começam a dar pressão na gente, os boletos, tanto da igreja como da casa, os problemas espirituais do povo, os trabalhos de aconselhamento que muitas vezes consomem a vida daquele que está aconselhando. E muitas vezes eu preciso meditar. E uma vez ela perguntou para mim: o que você faz que você fica com os olhos fechados? Você está meditando? Aí eu falei: sim, eu estou meditando. Em que você está meditando? Você é budista? Você está fazendo, você está rezando alguma coisa? E como eu não posso abrir a Bíblia no intervalo do bloco de trabalho, essa é a importância de você memorizar a Bíblia, Você entende isso? Você tem que memorizar a Bíblia. Eu estou meditando, mas eu estou meditando na palavra. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas às vezes não é no trabalho. Às vezes eu já acordo ansioso e com o coração amedrontado. Se Jesus estivesse olhando para mim, talvez ele diria: como você é um menino de pequena fé, certo? Talvez ele diria isso para você também. Ontem mesmo eu fui fazer o culto doméstico com a Lorena, ou foi quinta-feira eu acho, e aí eu abri o Salmo 63, e eu falei: amorzinho, eu posso ler um versículo aqui? Aí ela disse: pode, meu amor. Aí eu abri o Salmo 66, que é um salmo que eu gosto muito, só que em vez de eu ler o Salmo 63, eu comecei a gritar o Salmo 63, e Lorena tomou um susto, porque vocês sabem como ela é, até ela brigando, ela grita baixo, Então eu comecei a ler, eu comecei a ler: ó Deus, Tu és o meu Deus. Aí Lorena: valei-me, meu Deus, o que está acontecendo? Eu te busco de todo o coração. E eu comecei a gritar no meio da mesa. O Lutero, que é o meu cachorro, muito embora ele seja um cachorro evangélico, ele já me olhou assim, começou a ver: o que está acontecendo? E eu comecei a gritar: minha alma tem sede de Ti. Isso era antes das 8 horas da manhã. Nesta terra seca e exausta e sem água, Senhor, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu preciso dessa palavra, essa palavra que determina as coisas do jeito que elas são. Eu preciso que essa palavra entre dentro de mim para dizer que é na presença dEle que eu vou encontrar o meu descanso, é na presença dEle que eu vou encontrar o meu alívio. E às vezes eu preciso gritar essa palavra para que o meu coração incrédulo ouça a minha própria voz declarando essa palavra e crie vida dentro de mim. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Amanhã eu vou pegar um ônibus, amanhã eu vou para o trabalho, amanhã eu vou para a loja. O que isso tem a ver com a minha vida? Queridos, os teus clientes vão te perguntar: o que tu faz da tua vida? Como é que anda os teus negócios? Como é que anda o teu emprego? Quanto tu ganha por mês? E é isso que eles vão te perguntar. Isso é o que os homens perguntam, mas Deus pergunta: quem você é? E é Ele quem define quem você é, através da sua palavra. Tudo vem dEle. Então já começa a preparar o teu coração para o mês e a estação do ano litúrgica da gratidão. Você é grato pelo que Deus fez por você?
Você é grato pela palavra de Deus declarando vida sobre a tua casa, sobre os teus negócios? Você é grato pelo que Deus tem feito através da sua palavra na tua vida? Além disso, a sua identidade não está no seu erro de ontem e nem na sua meta de amanhã. Tem gente que mal termina o culto, já está pensando no boleto que tem que pagar amanhã, nas obrigações da semana, não desfruta do dia do Senhor, não desfruta do Monte Sião. Lembre-se, meus irmãos, você não precisa se preocupar se você tem a palavra. Além disso, a sua identidade está fixada naquele que te falou a existência. Se Deus é que te trouxe a existência, Ele é o único que tem totais direitos de vida e de morte sobre a tua vida. Você entende isso? E não somente sobre a tua vida, mas sobre as pessoas que você ama. Pais, mães, Deus ama os filhos de vocês mais do que vocês amam. Vocês não têm que se preocupar. Os filhos de vocês vieram à existência pela palavra de Deus. Os filhos de vocês são sustentados durante toda a vida, inclusive depois que vocês morrem, porque na maioria das vezes os pais morrem antes dos filhos. Mas depois que vocês morrerem, os filhos de vocês continuarão sendo sustentados pela palavra de Deus. Além disso, sem essa fé na palavra de Deus, que é a sua origem, você não consegue agradar a Deus. Deus não se agrada de pessoas que desacreditam as suas promessas. Vou repetir isso. Deus não se agrada de pessoas que desacreditam a sua promessa. Por isso que Ele diz: sem fé é impossível me agradar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está agradando a Deus? Mas não somente a voz de Deus define quem nós somos. O que nós somos define o que fazemos. Em outras palavras, Deus define quem nós somos para que nós tenhamos sabedoria de usar isso que Ele nos dá para fazer algo para Ele. O que é isso, pastor? Perceba o versículo 27 e o versículo 28. Mais especificamente o versículo 28. Então Deus os abençoou, isto é, o homem e a mulher, a humanidade até então criada. Então vamos lá. Quem criou Adão e Eva? Deus criou. Quem deu os nomes de Adão e Eva? Na verdade, Deus deu o nome de Adão como representante de toda a raça humana, né? O homem. Mas Deus facultou autoridade a Adão para que Adão nomeasse sua mulher e também nomeasse todas as coisas criadas. Ou seja, Adão era um representante de Deus na terra. Então Deus define quem Adão é, para que Adão, usando essa definição, trabalhe, crie, produza, domine, faça músicas, escreva livros, plante árvores, crie negócios. Vocês estão entendendo? Deus definiu quem você é, e tudo vem dele, para que você pegue isso que Ele te deu e transforme em algo belo, para a glória e honra do nome santo dEle. Louvado seja o seu santo nome. Versículo 28 nos diz: então Deus os abençoou e disse, abençoou a humanidade: sejam férteis e multipliquem-se. Deus não ia ser fértil por Adão e Eva. Deus não ia multiplicá-los como se eles fossem avatares e simplesmente multiplicá-los de forma indefinida. Deus disse a eles: através da união carnal entre um homem e uma mulher, vocês vão ter que trabalhar para subjugar essa terra através da multiplicação e através do cultivo, cultivar e guardar. Encham a terra e governem a terra. Meus irmãos, nós fomos chamados não somente para encher a terra, mas para dominar sobre ela. Pastor, mas isso não é violento? Não, nós dominamos com outras armas. As armas da nossa milícia são armas pacíficas, pregação do evangelho e discipulado das nações. É assim que nós conquistamos. Dominem sobre os peixes do mar. Dominem, inclusive tem um brother ali, o Eduardo, ele gosta de pescar, né, Eduardo? Tem que me levar para a pescaria. Eduardo já está dominando os 7 mares aqui da Bahia, da Bahia aqui de São Marcos. Ele pega uns peixes, aí ele tira foto com a família dele assim, ó. Aí quando ele tira foto com o peixe é assim, ó. Flávia sabe, né, Flávia? Pois é, o irmão aqui já está na frente, ele já está dominando os peixes do mar.
domine sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam no chão. Mas o princípio é mais amplo: dominem sobre negócios, dominem sobre instituições, dominem sobre o dinheiro. Não permitam que nada domine vocês, mas que vocês, debaixo do domínio de Deus, dominem sobre todas as coisas. Cristãos de verdade não se deixam dominar por nenhuma coisa, a não ser o Espírito Santo de Deus. De outro modo, homens fracos são dominados pela pornografia, homens fracos são dominados pela lascívia, homens fracos são dominados pelo adultério, mulheres fracas são dominadas por todas essas coisas, pela ira, pela avareza e pela cobiça. Mas homens e mulheres que estão debaixo do senhorio de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 28, não são dominados por nada, mas dominam sobre as coisas, não sobre pessoas, mas dominam sobre as coisas. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre o chão. Na teologia nós chamamos isso de mandato cultural. Deus nos deu uma incumbência, uma missão de dominar sobre todos os ramos da existência humana. Afinal de contas, não existe nenhum ramo da existência humana sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre tudo, não reivindique: é meu. O seu trabalho, então, não é ganhar identidade. Você já tem uma identidade e por isso você deve trabalhar. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? Muitos cristãos querem trabalhar para Deus para assim se afirmarem. Você entende isso? E eles querem dizer assim: olha como eu canto para Jesus, então Jesus deve me amar. Quando na verdade você deve cantar para Jesus porque Ele já te amou e você já é amado. Muitas pessoas querem contribuir financeiramente na casa de Deus porque eles querem trocar com Deus e dizer: olha Deus, como eu estou te dando dinheiro, então em troca o Senhor deve me abençoar. Quando na verdade a lógica deveria ser: eu contribuo na casa de Deus porque Deus já me abençoou e eu já sou abençoado. Em outras palavras, o primeiro ponto da mensagem fala como Deus nos define com a sua palavra. E o que Deus nos diz? Que nós somos amados, que nós somos escolhidos, que Cristo nos basta, que Ele nunca vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na tribulação, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é a porta, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Então nós estamos seguros naquilo que Deus diz. Então pare de ouvir outras coisas, em primeiro lugar. E esse é o ponto 1 da mensagem. Mas se Deus já te estabeleceu com a sua identidade, com o que você é, o que você vai fazer agora? Você vai dominar. Não vai deixar que nada te domine, porque senão você vai ser escravo. E o único lugar onde seres humanos podem funcionar bem, a única escravidão que funciona para nós, é sermos doulos, escravos de Cristo. Então, meus irmãos, nós não trabalhamos para Deus para que Deus nos aceite. Nós trabalhamos para Deus porque já fomos aceitos. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque vocês, e aí você lê o versículo 10 de Efésios capítulo 2, vocês não foram salvos pelas boas obras, mas para as boas obras que de antemão Ele estabeleceu para que vocês vivessem nelas. É isso que o texto diz em Efésios capítulo 2. Logo, governar é governar enquanto representante de Deus, como um preposto de Deus, como um representante debaixo da sua autoridade. Sabedoria de Deus para a tua vida. O seu trabalho, sabe o que é o seu trabalho? Sabe aquele seu trabalho ordinário? Ordinário não que é uma coisa ruim, eu estou dizendo comum, o seu trabalho comum, o seu trabalho do dia a dia, sabe o que ele é? É uma resposta de gratidão sua a um Deus que te sustenta e que te abençoa. Você entende isso? Cristãos, na tradição protestante pelo menos, que é a nossa tradição, nós temos uma tradição, nós somos protestantes. Nós somos mais protestantes do que evangélicos, inclusive. Mas aqui eu não vou dar nó na cabeça de vocês. Mas nós somos protestantes, nunca esqueçam disso. Na tradição protestante, o trabalho não é visto como uma maldição, mas é visto como uma bênção. Eu já até falei isso aqui para vocês. Sabe qual é o maior sonho do brasileiro? Ganhar na Mega Sena. Sabe por quê? Porque ele não vai ter mais que
trabalhar. Enquanto que o protestante, raiz, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele pode até ganhar todo o dinheiro do mundo, mas ele vai continuar trabalhando. Sabe por quê? Porque o trabalho dele é a sua vocação de gratidão ao Deus que escolheu ele. E se Deus me escolheu, mesmo que eu não merecesse, eu devo trabalhar para ele. Eu devo honrá-lo através de tudo que eu faço. Eu devo honrá-lo através de tudo que eu sou. Então nunca mais reclame do seu trabalho, mas encare o seu trabalho como uma oportunidade de você governar como um representante de Deus. Você é um embaixador. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um embaixador. A sua vida, em outras palavras, é para trazer ordem, a ordem sábia de Deus, ao potencial bruto da criação. Pastor, amanhã eu vou pegar meu ônibus, vou para o meu trabalho, vou lidar com as dificuldades e desafios que sempre tenho que lidar. Como é que este ensino afeta a minha vida? Ora, em primeiro lugar, responda em adoração ao Deus que te deu todas as coisas. Quem te deu tudo que você tem? Deus, certo? E se Deus te deu, não é para você se gloriar naquilo que você tem, porque se você tem, foi Deus que te deu. Então, se Deus foi que te deu, e você reconhece isso, tudo que você fará na sua vida será como resposta a esse Deus que deu tudo o que você tem, mesmo que você não merecesse. O marido bom que você tem, você merecia, mulher? Esse lindão aí que Deus te deu? Um homem bom que te respeita, que cuida de você? Você é homem de Deus. Essa mulher maravilhosa que te acompanha na sua vida, você merecia ela? Os filhos maravilhosos, talentosos e promissores que você tem, você merecia? O que você fez para Deus te abençoar tanto? O que é que você pode dar para Deus que Ele já não tenha? O que é que você pode negociar com Deus que pode fazê-lo ficar numa situação de necessidade? Então, o seu trabalho, seja no escritório, na faculdade, em casa, não é uma maldição para pagar boletos, é o campo da sua missão para cumprir Gênesis 1:28. Sujeite a terra, subjugue todas as coisas debaixo do senhorio de Deus e trabalhe como gratidão a esse Deus que te deu todas as coisas. Se você é um programador, se você é um empreendedor, se você é um funcionário público, autônomo, se você dirige aplicativo ou se você trabalha em outra área, lembre-se, você está subjugando todas as coisas ao senhorio de Cristo. Dentro da sua casa, dentro do seu empreendimento, Cristo é o Senhor. Lembre-se, Ele não é seu sócio, Ele é seu dono. Deus não é seu sócio, Ele é seu dono. Agora, como é que nós podemos fazer isso, irmãos? Nós já vimos que, primeiramente, Deus é quem define quem nós somos pela sua palavra. Deus fala e nós estamos definidos. Deus determina e as coisas vão acontecer de acordo com o seu propósito e com a sua promessa. Não descreia disso. Depois, aquilo que Ele determina deve nos levar à ação. Esse é o segundo ponto. Então, em primeiro lugar, Deus, Ele determina quem nós somos pela sua palavra, e isso deve nos dar gratidão, porque tudo que temos não merecemos, e se não merecemos, devemos responder com gratidão. Quantos entendem, digam amém. E se Deus nos define, Ele nos define para que trabalhemos para Ele, sujeitemos a terra e governemos sobre ela, debaixo do senhorio de Deus. Por que nós conseguimos fazer isso, meus irmãos? Sabe por quê? Porque Jesus já fez por nós, louvado seja o seu santo nome. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. E sabe o que estava sem forma e vazia também? O meu coração e o seu coração. Todos nós estávamos sem forma e vazios. Nós éramos escravos do diabo, inimigos de Deus e filhos da ira. Mas assim como aquele Adão de Gênesis falhou, o segundo Adão, que é o verbo de Deus que tudo criou, ele não falhou. Pelo contrário, ele triunfou. Louvado seja o seu santo nome. E assim como Deus em Gênesis capítulo 1 disse, haja luz, e todas as coisas vieram à existência, Cristo Jesus disse, haja luz dentro do nosso coração,
e nós viemos à existência espiritual. Para a glória de Deus, aqueles que nascem 2 vezes morrem só uma. E é isso que você deve celebrar nesta noite. E aqui eu quero dar a glória do Evangelho que lhe é devida, porque se tudo der errado na sua vida, se o seu negócio um dia falir, Deus o livre. Mas se um dia acontecer alguma coisa que você não estava esperando e que não estava no cronograma da sua vida, saiba, você ainda é amado. O seu nome, não importa quantas falências você levar, ainda estará escrito no livro da vida. Então o seu coração deve ser grato. Não importa quem for te deixar ao longo da sua jornada, o seu nome está escrito no livro da vida. Lembra do que Jesus disse para os discípulos? Os discípulos chegaram muito empolgadinhos e disseram para Jesus: Jesus, em teu nome os demônios se nos submetem. E Jesus respondeu para eles: ora, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas não fiquem empolgadinhos, porque os demônios se vos submetem. Sabe por que vocês têm que ficar empolgadinhos? Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, que é a palavra, declarou em Gênesis capítulo 1: haja luz, e houve luz. E Ele disse isso no nosso coração, e nós somos então hoje nova criatura. Nós somos nova criatura. Queridos, o Evangelho de Jesus não te salva do pecado apenas. Ele te salva para o seu propósito original. Ele restaura o teu mandato. Ele restaura a tua missão. Ele restaura a tua incumbência. Ele restaura o teu propósito. Então, se você se sente sem propósito, venha para Jesus. Se você se sente perdido, venha para Jesus. Se você se sente desencorajado, venha para Jesus. A Bíblia diz que: vinde a mim. Jesus diz isso para nós: vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te restaura ao teu propósito, para a glória dele, não como um dono que quer resultado e que está exigindo coisas de você, mas ele trata você como um filho amado, grato e grato. Agora, para refletir e praticar, cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, vocês foram lembrados dos seus deveres pactuais. Pastor, que deveres? Primeiro, vivam como quem foi falado à existência com um propósito eterno. Queridos, vocês não são acidentes cósmicos de carbono. Vocês não são desperdício de carbono. Vocês não são desperdício de massa. Você não é um acaso. Você não é um produto da evolução aleatória. Você é fruto da palavra viva de um Deus vivo. Então viva de acordo. 2, trabalhem como mordomos e não como deuses que querem que as pessoas sirvam você, e nem como escravos que acham que não valem de nada. Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma missão, e Ele te salvou e restaurou o teu propósito para que você faça isso, lembrando que tudo vem dEle. E por último, recebam Jesus, a palavra que recria o teu coração e restaura a tua missão. Jesus é poderoso para recriar o teu coração. Não importa quantos traumas, não importa quantas dores, o coração de Jesus foi cravado de uma lança para que o seu coração hoje possa ser restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não resolve apenas o nosso pecado, Ele restaura a tua missão. Creia nisso, viva por isso. E se a tua vida está desorganizada, sem forma e vazia, se o Espírito de Deus ainda não paira sobre as águas da tua alma, lembre-se que Jesus nessa noite pode dizer: haja luz. E se Ele disser haja luz, haverá luz na tua vida. Louvado seja o seu santo nome. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém, amém e amém.